Alô, amigos do portal do Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves, você que nos acompanha em nosso Facebook, você também que nos acompanha no YouTube, no nosso canal do YouTube, o Terceiro Tempo TV, sempre com matérias especiais falando de esportes para você. E a gente vai falar hoje sobre um esporte que vem ganhando muito espaço nos últimos tempos, de 2013 para cá principalmente, que é o handebol. Handebol que é muito praticado no país há muito tempo, mas precisava de um impulso maior. A gente teve em 2013 um título mundial da seleção feminina e agora recentemente o Brasil no masculino ficou na 9ª colocação no Campeonato Mundial. Ganhou 4 jogos de seleções da Europa, quer dizer, uma campanha maravilhosa. E a gente está aqui com o Celso Gabriel, que é vice-presidente hoje, mas foi presidente até agora da Federação Paulista de Handebol, com um trabalho de buscar novos clubes, buscar novos atletas, o que é importante para o esporte, porque é daí, dessa base que saem os grandes jogadores. Celso, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Acho que todo mundo do handebol ficou muito feliz recentemente agora com esse resultado do Brasil, não? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Milton Neves, a você, João. O handebol é um esporte, como você mesmo falou, que já é uma realidade no país, né? Nós já temos um histórico de uma equipe campeã do mundo. Primeiro país fora da Europa, quer dizer, pelo menos aqui nas Américas, a ganhar um título de tal importância. O masculino agora não surpreendeu quem convive com o esporte, teve uma melhor colocação em mundiais, né? A 9ª colocação, que foi uma vitória espetacular. Ganhamos de equipes tradicionais como a Croácia, que é uma equipe que já historicamente um país que tem uma tradição no handebol muito expressiva. E eu levantava, Celso, só não cortando, que até a última rodada o Brasil tinha a chance de disputar 7º e 8º. Se o Brasil ganhasse da Islândia, que aconteceu, e a Croácia perdesse seu jogo, Brasil e Croácia ficariam empatados e o Brasil levaria melhor pelo confronto, por essa vitória importante Exatamente. que teve contra uma Croácia que já foi campeã mundial. Então, quer dizer, dava até para ter ficado em 7º ou 8º, mas o Nuno está excelente, né? Não, eu acho que o que mais foi importante é que os jogos que o Brasil fez foram jogos de uma qualidade técnica muito alta. Quer dizer, não foi todos os jogos que o Brasil fez, ele demonstrou uma evolução técnica fenomenal. Quer dizer, não era como antes, que o Brasil ia jogar e tomava um número de gols enorme. Não, o Brasil hoje é respeitado. Todos os jogadores do Brasil, da equipe masculina e da equipe feminina, praticamente todos, estão fora do Brasil e em equipes importantes, ou seja, são grandes jogadores. Protagonistas. São protagonistas. Não é que nem, por exemplo, vou citar um exemplo da NBA, que alguns jogadores foram para lá de uns tempos para cá e que jogam 3 minutos, 4 minutos. Então, eles quando voltam para uma seleção, eles não têm o nível, o ritmo de jogo de outros, dos outros, né? E no handebol não. Toledo, todos esses jogadores, o Chufa, eles são protagonistas nos times, né? Exatamente. São jogadores que ainda têm possibilidade de ter uma vida longa na seleção brasileira, que são jogadores novos, né? Que jogadores que têm uma idade que ainda tem mais uma Olimpíada, mais um Mundial. Espero que a Confederação consiga. A maioria até mais 2. Mais 2. O handebol é uma realidade no país. Modéstia à parte, aqui na Federação Paulista, a gente fez uma transformação administrativa, não fui só eu, foi toda uma equipe de colegas, de amigos, né, de ex-jogadores. E agora a gente teve a felicidade, só para mudar um pouquinho aqui... Não, claro, a gente vai falar mais da federação, desse trabalho da federação, que é um trabalho de garimpar novos atletas, novos clubes, porque isso é que é importante, porque se não fosse isso, não surgiriam esses jogadores que estão na seleção hoje. É que eu estou ansioso, né? Porque essa é uma informação importante. É a volta do Corinthians, né? Quer dizer, a Federação Paulista, era uma vontade que nós tínhamos já há bastante tempo. Nós temos uma reunião agora marcada no São Paulo Futebol Clube, que já iniciou, já voltou com as categorias de base, e agora a gente vai fazer um esforço com o São Paulo para que a gente consiga ter uma categoria adulta, seja masculino ou seja o feminino. O Corinthians fez um convênio com a cidade de Guarulhos, então eu vim com isso na cabeça, por isso que eu acabei atropelando, me perdoe, mas isso é muito importante, porque traz essas equipes de peso, né? Nós já tivemos o Santos Futebol Clube o ano passado, né? Jogando nas categorias de base,
Então nós estamos muito felizes. Eu acho que o handebol tem tudo para ter um caminho promissor, né? Como tudo, depois das Olimpíadas, a gente teve uma queda, né, nas confederações e tal, mas eu vejo no histórico do handebol brasileiro uma melhora significativa, um trabalho conjunto, que teve a participação da confederação, das federações. Eu acho que isso é um mérito do esporte, do handebol como um todo. Porque, na verdade, desde a minha época já se falava que o handebol era um dos esportes, talvez o esporte mais praticado nas escolas, fora o futebol. Isso fora o futebol. Evidente que o futebol está fora de tudo, né? Mas o handebol até batia o vôlei, batia o basquete, isso há muitos anos. Depois, claro que a gente teve esse boom do voleibol, mas mesmo assim, ainda a prática era muito grande. E não se teve, no decorrer de tantos anos, como trazer essa prática de escola para clubes, para entidades, né? Você, quando chegou na federação, por exemplo, há 4 anos atrás, que quadro ela estava e como que você passa o quadro de hoje? Primeiro nós fizemos a federação estava muito endividada, né? Tinham problemas administrativos, nada com corrupção, nada com isso, era um problema administrativo mesmo. E a gente teve que sanear as contas, e conseguimos sanear as contas e aprimoramos o Campeonato Paulista, criamos uma TV, né? Uma TV que passa os jogos da federação, todos os jogos do Campeonato Paulista pela web, que tem dado um retorno muito importante. E o Campeonato Paulista ele melhorou muito, mas precisa melhorar ainda muito, porque a gente pegou a federação num estado bem, deplorável até para te falar. E hoje não, hoje ela está com todas as contas pagas, mudamos a sede, temos uma sede nova, temos um diretor administrativo, temos um diretor técnico, temos agora essa gestão que iniciou agora 1 de janeiro com o Moratório, já tem agora um diretor de árbitro, todos remunerados, que isso era uma coisa que nós não conseguíamos fazer, porque se você não tiver essa base fica muito difícil, né? Se você não remunerar as pessoas fica muito difícil, porque senão fica um trabalho muito filantrópico, né? E isso acaba não dando resultado. Porque o esporte cresceu, mas os dirigentes, e você foi muito honesto, eu acho muito legal isso, falar que não era problema de corrupção. E não era mesmo que a gente conhecia a diretoria antiga da Federação de Handball, nossa, há muito tempo, o professor Fábio Lazari, que era uma pessoa maravilhosa, íntegra, mas realmente, em muitas federações, confederações, faltava modernizar. Acho que é mais ou menos essa palavra. A gente tem que deixar, eu acho que você foi muito feliz no seu comentário. As federações, o esporte mudou. O esporte mudou em todas as áreas, né? Quer dizer, hoje a Olimpíada veio para o Brasil, né? A gente tem que pegar esses ensinamentos e, primeiro, a gente não deve se perpetuar no esporte, né? Quer dizer, o presidente da federação, da confederação, não é nosso emprego. A gente está lá porque a gente ama o esporte, então a gente vai tendo que passar, porque dá muito trabalho. É muito mais trabalho do que as pessoas imaginam. Então, eu acho que o professor Fábio Lazari fez o melhor que ele pôde, né? O Dudu, meu colega que faleceu também, fez o melhor que pôde, o Totó fez o melhor que pôde, todos fizeram o melhor que pôde. No caso da Federação Paulista, nós nunca vimos nada de desvio, nada disso. O que acontece é isso, a gente tem sempre a vontade de crescer e a gente imagina que a gente vai buscar os recursos futuros, né? E às vezes isso não acontece e a gente acaba se decepcionando. No caso dessa gestão, não. Foi uma gestão muito técnica. A gente, nós temos colegas, ex-atletas que são excelentes pessoas maravilhosas, mas até nisso a gente teve que ter algumas brigas, porque a gente quis trazer, nós trouxemos uma pessoa do vôlei, trouxemos uma outra pessoa do handebol, que é o nosso diretor técnico, diretor de árbitros. Quer dizer, a gente não ficou delimitado só ao handebol, né? A gente tentou fazer com as pessoas do handebol. Quando isso a gente achou que talvez fosse importante trazer alguém de fora, a gente foi tentando trazer, não quer dizer que a gente está 100%. Claro. Né? A gente tem muito para andar, tem muitas coisas a fazer, mas hoje a gente tem um campeonato paulista muito sólido, né? Com um nível de competitividade bom, muito bom, com equipes fortíssimas, a equipe do Pinheiros, de Taubaté. A gente teve, infelizmente, agora nós estamos tentando reverter a equipe de Santo André feminina,
que a prefeitura, a gente ainda está tentando fazer algum contato para que a gente consiga entender por que terminou com o handebol feminino, que era uma potência no handebol paulista, e a gente está satisfeito. Eu acho que a gente está indo no caminho certo. Existem muitas ligas na cidade, né, que fazem handebol. A gente tem que tentar unir todos eles para que a gente consiga fazer um campeonato expressivo, mais expressivo. A gente está conversando com o Celso Gabriel, que é vice hoje da Federação Paulista de Handebol, mas foi o antigo presidente que fez esse trabalho nos últimos 4 anos. E o que eu queria te perguntar é sobre categorias de base, porque isso eu acho muito importante, fundamental. Como vocês pegaram, como está hoje, qual foi o crescimento em nível de competições, em nível de clubes e até em nível de atletas que já surgiram nesses últimos 4 anos? Nós temos primeiro que a gente hoje tem um mini handball, né? Hoje começamos isso ano passado já, e agora a gente tem um diretor só de mini handball, de mirim e mini handball, quer dizer, uma coisa nova, não é um diretor das categorias de base, ele também pode trabalhar, mas especificamente no mini handball e no handball e no mirim. A gente tem circuitos, temos um número significativo de equipes, né? E tem tido um bom resultado, quer dizer, todas essas equipes conseguem trazer novos valores, mas as grandes equipes, como o Pinheiros e Taubaté, são equipes que pegam os melhores, como as equipes. São Paulo ainda. São Paulo tem esse mérito ou esse desmérito, né? Quer dizer, ele é o que capitania, né, o handebol do Brasil, né, com as melhores equipes. Tem outras equipes, o Paraná, outras equipes lá do Recife, tem grandes equipes. Sempre foi assim, com Metodista. Metodista. Nós temos, então, as categorias de base é um sucesso no nosso campeonato. Tanto mirim, infantil juvenil. Isso traz, por exemplo, o MESC, traz novos valores. Quer dizer, nós temos valores promissores. Inclusive, o próprio filho do Faustão é jogador do Pinheiros. Né? E parece que vai muito bem. Parece que tem talento para o esporte. Quer dizer, a gente tem equipes que fazem um trabalho excelente. Né? E as nossas categorias de base são espetaculares. A gente não... Agora, eu tenho muito receio sempre de falar, né? Tem aquela história do Joãozão, Joãozinho, né? Quando você fala no mirim, o mirim, na verdade, o mini, o infantil, é para a quantidade. Né? A gente não deve aqui pensar em resultado, quem ganhou, quem não ganhou, mas a gente luta contra as equipes para que isso não aconteça. Né? Tanto que a gente tem formas de disputar o nosso mirim, que quer dizer, tem 2 tempos, cada um, né? Os jogadores têm que ser mudados, porque senão vira hoje você tem um jogador que não teve essa oportunidade, daqui 4, 5 anos ele pode virar um craque, né? Então a gente se preocupa com isso foi uma mudança no histórico da federação, e é difícil você mudar esses paradigmas, mas a gente, graças a Deus, agora conseguimos. Você falou de confederação. A gente sabe, não vou entrar no mérito de problemas, porque vocês estão aqui na federação, a confederação está longe, mas claro que vocês têm um contato direto. Todos os problemas que aconteceram na confederação, com saída de diretoria, com até problemas que foram detectados até por órgãos federais, isso acabou influindo na federação ou vocês passaram ao largo disso? Não, isso acaba influenciando, né? Todas essas coisas acabam influenciando no handebol como um todo, né? Porque o handebol estava crescendo de forma exponencial, né? Era uma realidade. Isso afeta a todos, né? Quer dizer, ninguém perguntava mais pra gente do Campeonato Paulista. Perguntavam dos problemas da confederação. Então essas coisas sempre acabam atrapalhando, mas isso é uma coisa que a própria federação, nós aqui tentamos colaborar naquilo que é possível. Discordamos de muitas coisas, nessa última eleição fomos oposição, porque achávamos que tínhamos que fazer, né, depois de 20 anos, 26 anos que estava na federação, nós achávamos que tinha que haver uma mudança. Aquilo que você falou, né? Essa continuidade, seja de qualquer... Por um lado, em alguns momentos é importante, né? Você falar que continua, mas uma continuidade real, né? 4 anos, 6 anos, 8 anos. Eu acho que... E fazendo substitutos, né? Porque acho que no máximo 2
2 mandatos, eu acho que ele é um número ideal até, porque você mesmo disse que você pegou a federação numa situação muito ruim. Então você passa um processo de algum tempo para colocar a casa em ordem. Quando está a casa em ordem, você já tem pouco tempo para usufruir do que você fez, né? Então eu acho que o ideal até seriam 2 mandatos, mas de qualquer jeito, mais do que isso, eu já acho exagero também. No meu caso, olha, a gente teve muito trabalho, nós tivemos que ter discussões muito fortes para fazer essas mudanças que nós queríamos. Isso é uma mudança de mentalidade. Eu, mais 4 anos, eu confesso para você que eu já estava cansado. Fiz isso com o maior amor do mundo, mas já estava cansado. Especialmente federações menores, né? Você pega uma federação maior, que tem recursos jurídicos, tal, isso aí fica mais fácil, porque cada um está no seu departamento. Mas uma federação menor, que isso cai muito sobre o presidente, você tem que dar satisfação, porque na verdade muita gente depende da federação, né? Técnicos, massagistas, árbitros. E a gente teve embates importantes, tanto com a arbitragem, tudo para a gente tentar criar um novo norte, uma nova forma para o handebol poder crescer. Eu acredito muito que a partir de agora o handebol vai ter uma nova visão. A gente conseguiu fechar com essa TV web, né? Quer dizer, por quê? Porque a TV viu que a gente tinha alguma coisa de diferente. Se a gente não tivesse alguma coisa diferente, eles não queriam ter investido na gente, né? Quer dizer, então tudo isso foi uma satisfação. A gente foi atrás das televisões, fomos atrás dos meios de comunicação, percebemos que a gente precisaria de muito dinheiro para isso, que esse não era o caminho, e a gente teve a humildade de reverter e criar um novo caminho, que foi primeiro a gente criou uma TV, uma Rede TV, uma TV da federação, e agora a gente abriu mão dessa Rede TV, porque a gente não fez para nós, fizemos para a federação, e fizemos um acordo agora que uma outra TV vai poder transmitir de forma, né, pela web, online, já fizemos isso nos finais do Campeonato Paulista, e esse ano, a partir de agora, vamos incrementar um número maior de jogos, inclusive com as categorias de base. E eu quero deixar bem claro aqui, porque isso é muito importante quando a gente fala com dirigente esportivo, porque a pior coisa que existe, como o próprio Celso falou, é que o dirigente não deve entrar numa entidade para que ela seja a sua profissão, no caso, né? E o Celso Gabriel, só para que o amigo que está acompanhando a gente tenha uma ideia, ele é funcionário da Câmara Municipal, trabalha lá o dia inteiro, e aí, claro, durante a noite é que ele se preocupa, e final de semana, quando, claro, com eventos, com tudo, é que ele se preocupa com a Federação Paulista, ou se preocupou e vai continuar, já que é vice, durante esse último mandato. Eu acho isso importante. Por exemplo, o Betão, que é muito meu amigo, que era presidente da Confederação Brasileira de Hipismo, ele é dentista, então ele passava o dia no consultório e só durante as noites é que ele ia dar a sua ajuda, o seu auxílio para a entidade. Eu acho que isso é importante deixar bem claro, né? Porque tem muita gente que ainda tem aquela visão de que o cara é dirigente, o cara é presidente, ele está lá para ganhar dinheiro. Não, um handebol, quem for pensar isso no handebol paulista, o que eu acho o que a federação, acho que você falou, foi mais uma vez muito feliz. O que eu imagino que uma federação precisa, ela precisa se profissionalizar. Hoje, as confederações, salvo o melhor juízo, os presidentes de confederação já têm uma ajuda financeira, eu acho que é do COB, do Comitê Olímpico, se eu não me engano, do Comitê Olímpico Brasileiro, que parece que é de R$20 mil, R$22 mil. Então, as confederações, os presidentes de confederação já têm essa ajuda, né? Esse subsídio. Eu não sou contra um presidente de federação ganhar, eu não acho que isso nem tem nenhum problema. Mas não é a realidade das federações, pelo menos as que eu conheço, da maioria das federações estaduais. As federações estaduais não têm essa possibilidade. Se um dia, eu sempre falava isso com os meus colegas, se um dia a federação tivesse condições, né, patrocínios, tal, eu acho que o presidente, que porventura queira ter um cartão corporativo, tal, desde que seja dentro da lei, de forma transparente. Isso é importante, é a governança, né? Da governança. A transparência. Porque eu vou almoçar, levo um diretor para almoçar, um diretor me convida para almoçar, vem alguém de fora, você acaba gastando do bolso. Não estou fazendo aqui, não estou me arrependendo de nada. Mas isso acaba trazendo um gasto grande para o dirigente. Então eu acho que não vejo nenhum problema desse dirigente ganhar. O que eu sou contra é
Eu acho que, por exemplo, não tenho nada contra as ligas também, né? Elas não têm, elas têm uma finalidade financeira, né? Quer dizer, os donos de liga, eles ganham e... como uma liga da Europa. Como uma liga da Europa. Eu não tenho nada, mas só que a Federação Paulista não pode fazer isso. A Federação Paulista não é uma liga. A Federação Paulista, ela tem fé pública, né? As federações têm fé pública, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba pegando, quando você pega um dinheiro público, né? Você tem que prestar conta. Nós, graças a Deus, não pegamos nenhum dinheiro público, né? Até tentamos pegar do ICMS, não tivemos êxito. Então não é que a gente é contra pegar, mas até eu achei, no meu caso, que foi melhor a gente não ter pego o dinheiro público e conseguimos sobreviver, né, com tudo isso, fazendo finais, conseguimos sobreviver sem o dinheiro público. Eu gostaria até de tocar num outro assunto, João. Nós temos aqui em São Bernardo uma obra que foi feita das Olimpíadas, que é o centro de treinamento. Sim. Esse centro de treinamento a Federação Paulista gostaria de usar, até ajudar a administrar, né? Porque foi feito um centro de treinamento para a ginástica olímpica, o handebol e o atletismo. Uma coisa é você construir, outra coisa é você mantê-lo. Já fui lá muitas vezes. Já foi lá. Já fui. Você já viu que está se deteriorando. Tem a pista de atletismo, né? Que é onde a gente tinha o Troféu Brasil e nos últimos anos não vem tendo. Esse Troféu Brasil de atletismo passou para Bragança Paulista, então já é um problema porque aí você não tem uma competição de ponta. A ginástica eu não cheguei a ir, mas no handebol eu fui várias vezes. Inclusive para fazer algumas matérias com a seleção, e é um espaço muito legal, só que ele precisa ser utilizado. Não, ele já teve goteira nas quadras, já teve... Não é nenhuma... Eu não estou falando, eu não quero aqui criar nenhuma polêmica. A Federação Paulista tem interesse em usar, em ajudar a administrar, em levar sua sede para lá. Infelizmente, quer dizer, felizmente está em São Paulo, não adianta... Né, outras federações querem levar para lá porque Sim. não estão aqui. Mas eu acho que a Federação Paulista poderia dar uma grande contribuição, né, para essa administração. Nós temos aqui, você é um jornalista já importante, consagrado, a gente não poderia criar uma TV ali mesmo? Né? Com todo aquele espaço que tem ali. O espaço é muito bom, realmente. Muito bom. Tem alojamento, tem alojamento. Duas quadras. Duas quadras. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que... Eu acho que o esporte tem que abrir mão dessas coisas. Meu, né? Não é nada meu, aquilo é público. Né? Não é meu, não é teu. Não é... Mas você já tentou, porque agora mudou a administração. Né? Então, no começo, na outra administração, a gente tinha vontade de falar, não, quando antes da gente mudar de sede, nós demoramos para mudar de sede. Nossa sede estava muito deteriorada, ficava no Belém, e a gente mudou mais para o centro da cidade, porque fica mais perto do metrô, uma coisa mais para todas as equipes. E aí, na época, a confederação vetou. Não tem isso. Eles mesmos tinham convidado no começo, depois parece que mudaram, não vamos voltar para o passado. Mas a Federação Paulista tem interesse em ajudar nessa administração, né? Quer dizer, a gente tem... Porque se você não usa a quadra, aí não adianta ficar usando só com fomento, né? Isso tem que... É só quando vem a seleção para cá, uma semana de treino. Tem outras categorias que tem a seleção... mas a gente pode fazer muito mais coisa, né? A gente tem condições... Sim. A Federação Paulista tem condições de fazer muito mais coisas aqui. Mesmo a confederação vindo para cá, é a mesma coisa. Quer dizer, acaba a federação que faz o trabalho local, né? E esse é como, por exemplo, aquele espaço da Imigrantes ali, dos esportes paralímpicos. Uma beleza, mas está sendo utilizado 24 horas por dia. Sim. Né? Tudo bem, eles souberam usar, mas se as federações conseguirem, ou a federação conseguir participar, é uma forma de fomento também. Né? Porque as federações são muito pobres. Então eu acho que tem muita coisa que a gente tem que fazer, se unir. Sim, agora, união, né? Unir. E sem bairrismo, né? Porque essa coisa de bairrismo também atrapalha muito, né? Eu sou daqui, sou do sul, do norte, do leste. Essas coisas atrapalham muito.
E eu acho que esse é o futuro do esporte, né? Quer dizer, vamos só refletir, o esporte é político como como o parlamento, né? Os interesses e tal. Então, se a gente não abrir mão um pouco disso, a gente vai acabar estragando, né, o que foi conseguido e conquistado até agora. Porque o dinheiro está curto para todas as federações, para todas as confederações, e não vai melhorar durante, pelo menos, os próximos 2 anos. Sim. Pode melhorar a Bolsa Atleta, tudo bem, isso é importante para a próxima Olimpíada, né, a gente tem equipes fortes para as próximas Olimpíadas, mas... não vai ser aquela chuva de dinheiro que não foi, nunca mais. Então, isso acho que é importante, eu acho que a gente frisar. Eu acho que você, João, esse canal é um canal muito importante para esse tipo de debate. A gente tem que ser muito franco com... O Enio, por exemplo, na Federação de Basquete, faz um trabalho muito bom, também pegou lá com bastante dívida, a gente conversa bastante. Não, e agora parece que a gente está arejando um pouco. Você falou do basquete, a Confederação de Basquete teve problemas enormes, teve até proibida de participar de competições, está com o Gui Peixoto, que é um ex-atleta. Aquilo que a gente fala aqui, ele não depende nem um pouco da Confederação, porque ele é uma pessoa que, felizmente, por méritos dele, é uma pessoa que tem dinheiro. Então, quer dizer, acho que esse é o caminho, né? A gente ter pessoas que tenham a cabeça arejada para poder entrar, dividir as funções, claro, e não precisar da federação, querer só ajudar mesmo. Não, claro, eu acho que é isso. Eu acho que, infelizmente, durante muito tempo, todo mundo usava essas federações para abrir um espaço, não é para roubar da federação, mas para abrir espaços, né? Usava a federação, o pessoal faz um campeonato no interior, tal, o que é muito bom, é muito importante, ajuda a fomentar, mas o emblema da federação, ele não é meu. O emblema da federação, ele é... Isso que é importante, porque às vezes a gente recolhe algumas... Né? O que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos, João, a gente tinha um emblema da federação, que tinham vários campeonatos. Só que as pessoas hoje tem Ministério Público, tem responsabilidade social, Se acontece com o emblema da federação, em qualquer campeonato desse, algum problema, a responsabilidade se cai sobre a federação, mesmo só dando apoio. Então, o que nós fizemos? Nós recolhemos o emblema da federação, conversamos com a maioria dos clubes, esse emblema é de vocês, não é nosso. O emblema não é meu, nós somos fiel depositário desse emblema. Então, a gente recolheu. Para alguém usar essa chancela da federação, a gente quer saber como é que vai ser esse campeonato. Qual é o direcionamento? Porque eu digo o seguinte, se a gente não começa a fazer esse tipo não se preocupar com esse tipo de coisa, não melhora também o nível técnico do campeonato. Porque você tem várias ligas, mas qual é o nível técnico dessas ligas? Onde estão chegando essas ligas? O pai vai jogar, coisa... Mas o que a gente pensa no handebol é numa padronização técnica, como é que essa criança está treinando, como é que esse campeonato... Porque se a criança vai num campeonato bem organizado, ela também se espelha naquele... Se ela vai num lugar todo desorganizado, ela vai pensar que o mundo é aquele. Então, tanto as escolas, as federações têm essa obrigação. Você pega uma criança, leva ela para um campeonato, repito, a federação tem que melhorar muito nas nossas atividades. Eu reconheço isso, mas nós estamos dando os primeiros passos para que a gente consiga, em breve, espero que nesses próximos 4 anos, criar um padrão de qualidade na arbitragem, na parte técnica, na administração, no visual dos campeonatos, né, das atividades. A modernidade que ela é necessária, tanto que uma das confederações que mais vem crescendo, ainda não no aspecto técnico, já no técnico, mas vem crescendo em desenvolvimento e tudo mais, é a Confederação de Rugby, que faz um trabalho altamente profissional e os resultados já estão aparecendo aí, inclusive outro dia com o Morumbi lotado com o jogo do All Blacks, então esse trabalho é que tem que ser profissionalizado. Só para finalizar com o Celso Gabriel, você outro dia foi homenageado, né, com uma medalha de São Paulo, realmente é importante, né, não só pelo trabalho que você faz, o seu trabalho na Câmara, mas principalmente pela Federação de Handebol. Né? Bom, eu fui agraciado, né? Tive muito orgulho de ser agraciado pela Prefeitura de São Paulo, né?
com a medalha da cidade de São Paulo, que é uma comenda para os funcionários públicos que, através do seu trabalho, conseguem deixar para a cidade algum legado, né, a sua dedicação, não só um legado de projetos, mas pela sua dedicação a bem do serviço público, e eu tive essa grata satisfação. Não fui só eu, foram mais 24 colegas, né? Então a gente teve isso foi uma honra, uma honraria, eu fiquei muito orgulhoso e confesso também que a nossa responsabilidade aumenta mais, e se eu puder levar alguma coisa, né, dessas minhas conquistas para o handball, nesses próximos 4 anos, repito, tem lá o nosso colega, o Moratori, né, um jogador olímpico, um empresário, e eu vou estar humildemente ajudando, colaborando com tudo aquilo que a federação necessitar, e eu faço isso com muito carinho, viu? Eu tenho bastante carinho, tanto pelo serviço público, como pelo handball. A gente está fazendo isso por puro amor. No caso da Câmara Municipal, eu sou profissional, sou concursado, mas no caso do handball, eu levo com a mesma dedicação que eu levei o meu trabalho profissional para dentro da Federação Paulista de Handball. E tudo aquilo que a gente prometeu, a gente está cumprindo. Eu queria só, às vezes isso machuca as pessoas, né? A gente tem que criar atritos, mas aquilo que eu falei que nós íamos fazer, que a gente ia modernizar, que a gente ia pôr a federação num novo trilho, isso a gente conseguiu fazer, né? Não, repito, também não fui só eu, foram várias pessoas, mas ainda temos muito a melhorar. Tá certo, a gente conversou com o Celso Gabriel, ele que é hoje vice-presidente da Federação Paulista de Handball, mas ficou à frente da federação 4 anos, até agora há pouco tempo, né? Foi responsável por esse trabalho dessa última gestão, falando um pouquinho das modernizações que foram feitas na entidade. Celso, obrigado pela participação. Eu queria, só para terminar, eu queria agradecer na federação. Nós tivemos ali, nessa minha gestão, nos últimos 4 anos, 4 pessoas muito importantes. Foi o José Furtado Júnior, né? José Alberto Furtado Júnior, mais conhecido como Primo, que é um vice-presidente, o Moratori, que é o atual presidente, e a Aldene, que me ajudou também muito para que a gente tivesse êxito nesses 4 anos que nós tivemos na gestão da Federação Paulista de Handball. Mais uma vez, muito obrigado, João. E eu só queria dizer, como é bom também conversar com alguém que entende, né? Você entende de handball, assim, isso é bom, a gente até, às vezes, tem mais informação do que eu. Meus parabéns. Obrigado. Então, conversamos com o Celso Gabriel, falando um pouquinho mais de handball, esse esporte que tem crescido demais nos últimos tempos, visto aí a participação ótima do Brasil no Mundial no masculino, já foi campeão mundial no feminino em 2013. Falamos mais uma vez aqui no nosso terceiro tempo do nosso querido Milton Neves, e acompanha a gente. Siga acompanhando no nosso Facebook, no Instagram e também no YouTube, no nosso canal Terceiro Tempo TV. Até mais, hein?